começar o nosso giro de informação, nós vamos repercutir a nossa enquete do dia de ontem aqui no Repórter Cultura. Nossa enquete do dia de ontem, a gente repercutiu o conflito lá entre Israel e o Irã, né? Depois aí que o Irã respondeu a um ataque de Israel à embaixada do Irã na Síria, mandando aí mais de 300 drones com mísseis para o território de Israel. Foi na história e foi mais recente, foi o primeiro ataque direto do Irã ao território de Israel. Obviamente que o sistema de defesa de Israel conseguiu interceptar 99% aí desses drones, mas ainda assim teve 1% aí que conseguiu penetrar o sistema de defesa de Israel, causando algum estrago por lá, inclusive uma criança lá em estado grave que foi atingida por um desses mísseis que vem através de drones. E a gente pedindo para você, e aí, claro, a situação lá da ONU se reunindo já no domingo para discutir essa situação, Conselho de Segurança. Na sua opinião, qual deveria ser a resposta do Conselho de Segurança da ONU ao ataque ao Irã? Aí teve uma divisão, aí a pizza ficou bastante dividida. Tem duas fatias maiores dessa pizza aqui. Uma delas, a maior delas, 36,8%, dizendo que deveria impor, sim, sérias sanções ao Irã, 36,8%. 31,6% apoiar a contraofensiva de Israel. São as duas alternativas que somaram aí quase 70% dos votos aqui das pessoas que interagiram na enquete no dia de ontem. Então, a primeira, impor as sanções ao Irã, e a segunda, apoiar a contraofensiva de Israel. Na terceira alternativa, com 19,3%, buscar moderação e diálogo para impedir que esse conflito escale, que se crie aí uma terceira guerra mundial, e 12,3%, tanto faz, não fará diferença. E olha só para resumir um pouco essa linha de tempo a respeito do que aconteceu lá entre Irã e Israel, olha só, o Israel disse que vai responder na hora certa. O Irã disse que agiu em legítima defesa. O G7, o grupo com as 7 maiores economias do planeta, condenou o ataque sem precedentes e reforçou o seu compromisso com a segurança de Israel. O Brasil, o Itamaraty, disse acompanhar a situação com preocupação e não condenou a ação iraniana. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchini, disse que ficou desapontado com a nota brasileira. Já para o ministro e diplomata de carreira Rubens Recupero, o Itamaraty acertou no tom. E uma possível guerra entre Irã e Israel deve fazer o preço do petróleo, por exemplo, subir e pressionar a Petrobras também a aumentar combustível. Então, guerra nunca é bom para ninguém. Falando de Timbó também, porque a cidade de Timbó decretou situação de emergência. No dia de ontem ainda, de acordo com o último informe epidemiológico da DIV, o município de Timbó apresentou aumento significativo de áreas de presença do mosquito da dengue, né? Mosquito Aedes aegypti, o que caracteriza aí transmissão em nível de epidemia e considera o município infestado. Diante do cenário, então, o município decretou situação de emergência e as armadilhas foram todas desativadas. A partir de agora, os agentes de combate às endemias da Secretaria de Saúde de Timbó vão inspecionar 100% dos imóveis até o terceiro pavimento e também coberturas. Portanto, só para entender o que acontece quando o município alcança o nível de epidemia, as armadilhas são desativadas e não é mais publicado a incidência de focos por bairro como antes, porque pode acarretar uma falsa impressão de que não há mais mosquitos. Aí, com as armadilhas desativadas, os recursos humanos e financeiros, por exemplo, vão para que os agentes de endemia possam então focar, né, o seu tempo, suas energias nessas visitas. Agora em 100% dos imóveis, situação de emergência decretada também faz com que o município possa contratar mais gente para fazer essas verificações nos imóveis aqui da cidade. Até porque se você deixa uma armadilha ali no terreno e de repente não aparece mais mosquitos ali, dá aquela impressão
de que, então estamos seguros, está baixando o número aqui de mosquitos na armadilha, mas isso se deve à sazonalidade, não significa que não tem mais mosquitos ou que o município não está mais em estado de emergência. Por isso que, então, essas armadilhas são desativadas para justamente não passar essa falsa sensação de segurança. Situação de emergência decretada aqui no município de Timbó e toda a atenção, todo o foco ainda com relação a essa situação da dengue. A gente vai ter uma queda nas temperaturas no próximo final de semana, durante essa semana, e a tendência é que as temperaturas daqui em diante elas caiam, a tendência é que a gente tenha uma redução no número de focos do mosquito, porque logicamente que ele nesse tipo de temperatura ele não se cria, ao menos até o momento, né? A gente não sabe aí o tipo de adaptação que o mosquito vai fazendo, mas essa é a lógica, que agora durante o final do outono, início do inverno, a gente tem uma queda acentuada no número de focos, mas isso não deve nos retirar do nosso foco e atenção, porque logo vem outro verão e a gente precisa nos proteger e proteger toda a nossa família, a nossa sociedade, a nossa comunidade da atuação do Aedes aegypti. De rodeio agora, tem a Serata Culturale que acontece hoje lá na cidade de Rodeio. A cidade de Rodeio vai lançar 3 documentários de curta-metragem que trazem nuances do cotidiano rodeense. Achei interessante aqui porque os projetos foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo, com verba repassada pelo governo federal ao município de Rodeio, cujo 70% do valor é voltado para a produção de projetos audiovisuais. Dessa forma, uma equipe de produtores culturais, constituída por Bárbara Cristofolini, o Carlito Jesué Fiamoncini, Edgar Luiz Macopi e Gabriel Dalmolin, desenvolveram os seguintes projetos. Tem o primeiro curta-metragem aqui de 10 minutos, Giovanni, que narra o cotidiano de um jovem, Giovanni em italiano, agricultor chamado Giovanni Paulo Berri, no seu dia a dia no cultivo do arroz, na criação de búfalos e peixes e suas motivações para ter escolhido e seguido na profissão de seus pais e avós. O segundo curta é Bonicam, Patrimônio Cultural. Tem muita gente que gosta do tal do Bonicam. É um curta de 8 minutos que discute sobre as ervas utilizadas para a fabricação do digestivo Bonicam, também chamado de Bonicamp, e Amaro. As histórias e memórias por trás dessa bebida e as diferenças da produção industrial para artesanal desse patrimônio cultural imaterial do município de Rodeio. Veja só, patrimônio cultural imaterial do município de Rodeio, o tal do Bonicam. E La Nostra Lengua, um curta de 13 minutos que busca resgatar memórias, historietas, piadas, causos, provérbios e ditados no dialeto italiano conhecido como trentino, que se tornou língua cooficial junta ao português no município de Rodeio, bem como os desafios de manter a língua viva nos dias de hoje. Então, hoje é a apresentação dos documentários no Centro Cultural Ivanir Alberto Escosa, ali no centro de Rodeio, às 19h30. A comunidade de Rodeio aí está convidada para participar e até me deu curiosidade de conhecer esses curtas aí que tratam do Bonicam, outro do Giovanni, plantador de arroz, e o La Nostra Lengua, os historietas, piadas, causos e provérbios no dialeto italiano. Olha, temos também a Rota das Capelas em Ascurra. Você nunca não conhece, nunca explorou a Rota das Capelas em Ascurra? É a mais nova atração do cicloturismo na região do Vale Europeu. Com 21 quilômetros na sua primeira parte, o circuito oferece uma experiência em meio à natureza, permitindo aí que o ciclista, que o turista conheça os pontos turísticos e também as belas capelas que pontuam o caminho. Então você pode desfrutar aí de uma jornada de pedaladas enquanto aprecia a paisagem local, se conectando com a história e a cultura aí da região. A Rota das Capelas é uma oportunidade para os amantes do cicloturismo e para todos que desejam explorar Ascurra de uma maneira diferente e única. Então a Rota das Capelas está anotado aí, é mais uma das rotas aqui do cicloturismo na região do Vale Europeu, assinalada aí na cidade de Ascurra.
Vamos falar dessa situação das chuvas aqui no estado de Santa Catarina. A cidade que virou alternativa ao Morro dos Cavalos faz apelo ao governador. Com o fechamento do Morro dos Cavalos, que nessa madrugada aí acabou tendo uma liberação parcial, o Julian já vai passar a atualização dessa informação, os motoristas ali buscaram alternativas como a SC-108, que passa por Anitápolis e Santa Rosa de Lima. O problema é que no mapa, essa SC-108 diz que está asfaltada. Para os motoristas, ela diz que está asfaltada. Aí quando o motorista chega lá, é uma estrada de chão, estrada que está ficando claro que com o intenso movimento agora por conta do fechamento ali do Morro dos Cavalos, recebeu um número imenso de veículos e a situação está caótica por lá. No entanto, apesar de aparecerem como asfaltadas nos mapas, essas vias estão em condições precárias, o que levou a prefeita de Anitápolis a fazer um apelo ao governador para o asfaltamento de 23 quilômetros de estrada, que tem um custo estimado aí de 150 milhões. Olha, não é a única, viu? Aqui esse acesso a Dr. Pedrinho via Benedito Novo, antes mesmo de ser construído, há anos ele aparecia como asfaltado no mapa aí do estado de Santa Catarina, nas vias, no mapa de estradas de Santa Catarina. Por quê? Porque havia projeto para fazer, mas o projeto nunca saiu do papel. Então, é a mesma situação que acontece lá em Anitápolis, e isso vem à tona agora, quando o pessoal está tentando usar essa via como uma via de escape ali para a situação da 101 ali no Morro dos Cavalos. Apesar de existir um contrato de manutenção em andamento, o governo não detalhou quais são os planos para o asfaltamento, citando o agravamento das condições devido às chuvas e o aumento de fluxo de veículos causado pelo fechamento do Morro dos Cavalos. Lógico que agora não vai conseguir asfaltar, né? Nem começar a mexer. Agora, essa desculpa aí não sei de onde saiu essa carta na manga aqui do governo de falar isso, citando que agora o agravamento das condições devido à chuva. Óbvio que isso iria acontecer. E Santa Catarina, então, com 82 desalojados, principalmente ali no litoral sul do estado, 11 desabrigados após o fim de semana de chuvas intensas. A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil divulgou o balanço dos estragos causados pela chuva aí no litoral do estado. Inclusive, uma outra situação que a gente tem um vídeo mostrando muito tempo, agora o Julian vai atualizar daqui a pouquinho a informação sobre a liberação, mas até então, até essa madrugada, os motoristas estavam lá parados e pensa nas filas que se tornaram, aí caminhoneiros, ônibus, veículos pequenos que não tinham o que fazer, não tem para onde correr, porque ali não tinha como voltar, muitos carros parados na fila. Muita gente de longe, né? Muita gente de longe, ônibus, caminhões, não tem como manobrar, voltar, parados esperando, sem banheiro, sem alimentação, e a gente vê aí essa situação. Tem um vídeo aí mostrando um pouco disso, olha só o pessoal com os ônibus ali, daqui a pouco aparece ali a Polícia Rodoviária Federal chegando ali com alimentos, frutas, enfim, tentando de alguma maneira amenizar essa situação das pessoas que estavam ali esperando na fila na BR-101. Ali a gente vê uma movimentação em alguns ônibus, mas daqui a pouquinho você já vai ver também e olha só a fila, não tem como, né? Não tem como fazer nada ali, o pessoal está parado no meio do trânsito, fila enorme, com caminhões, com veículos, olha ali, agora aparece ali a Polícia Rodoviária Federal dando orientações. Tem uma outra imagem também de um policial rodoviário distribuindo ali frutas para as pessoas que estão ali paradas na fila. Uma situação realmente caótica que se criou ali no Morro dos Cavalos, e agora parece então, né, Julian, que já tem uma certa liberação da rodovia por lá. Isso, daí a partir da manhã de hoje, a partir das 6h10 da manhã aí, o Morro dos Cavalos, aliás, foi parcialmente liberado, né? No sentido Curitiba, na pista norte, uma faixa já foi liberada para o tráfego, e no sentido contrário, na pista sul, né, sentido Porto Alegre, houve liberação de 2 faixas para uma fluidez aí do fluxo. Lembrando que desde a noite de sábado, do dia 13, as equipes da Artérias Litoral Sul, que é a concessionária ali da via, elas atuam no reparo desse pavimento, na limpeza do trecho,
mas claro que por conta da chuva intensa ali, os serviços ainda não foram totalmente concluídos, né? Eles seguirão ainda de forma continuada até a liberação completa de todas as faixas. A concessionária também informou que vai seguir monitorando esse trecho concedido e que vai ser necessário atuar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Defesa Civil também, com restrições aí para garantir a segurança dos usuários. Então, na manhã de hoje, a partir das 6h10 da manhã, as viaturas aí da PRF, também da concessionária da própria Artéria Litoral Sul, foram levando aí em alguns trechos os carros que estavam parados ali, desafogando então essa fila, com informação de que a pista já está parcialmente liberada, pelo menos foi parcialmente liberada na manhã de hoje. Vamos ver se continua ainda durante o restante do dia. E nessa situação, motoristas parados ali na beira do asfalto, não tendo acesso a banheiro, enfim, voltamos aí à utilização da moita, né? Então tem que ter bastante cuidado ao trafegar por se tem alguém andando a pé naquela região ali de mata ali que tem ao redor, na margem da rodovia, tem que andar com cuidado depois dessa situação. Olha, vamos falando também do Elon Musk. Elon Musk responde ao Congresso dos Estados Unidos e diz que Alexandre de Moraes exige corrupção do X, ou o antigo Twitter. Elon Musk intensificou suas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o acusa de conduta ilícita e de pressionar sua empresa, a rede social X, a se envolver em atividades corruptas para violar as leis de outros países. O bilionário afirmou que as leis dos Estados Unidos proíbem o X de participar de práticas relacionadas à corrupção e que violem as legislações de outras nações, algo que, segundo ele, Alexandre de Moraes estaria exigindo que a empresa fizesse. A declaração do magnata aí surge após uma intimação da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que solicita o fornecimento de informações sobre ordens do STF emitidas em relação ao processo de moderação de conteúdo no Brasil pela rede social. O detalhe é que aqui no Brasil essas explicações, os motivos dos mandados do Alexandre de Moraes para bloquear perfis, enfim, estão sob sigilo. Acontece que lá nos Estados Unidos agora estão exigindo que sejam apresentados, e na medida em que o Twitter ele é impedido, isso que o Elon Musk está dizendo, se eu sou impedido de apresentar para o meu país e descumprir uma lei do meu país, no momento em que eu não consigo apresentar uma documentação que é exigida aqui, e é ordem aqui, é lei no meu país, eu estou participando de algum tipo de corrupção à lei. Então agora há essa exigência e o Elon Musk está dizendo que vai ter que apresentar lá para os Estados Unidos os motivos, as justificativas pelas quais Alexandre de Moraes bloqueou determinados perfis aqui no Brasil. Essa história continua e olha, ela estava escalando também mundialmente no final de semana, durante a semana que passou e no final de semana. E eis que, principalmente para Alexandre de Moraes e aqui os envolvidos com essa situação aqui no país. E eis que essa situação lá do Irã deu uma arrefecida mundialmente, porque não se falou outra coisa durante o final de semana que não fosse a guerra lá ou a possibilidade da guerra, o ataque do Irã a Israel. Você que acompanha a televisão no final de semana, era o que se falava. E aí deu uma arrefecida nesse assunto, mas que continua rolando. Então, certamente, o pessoal envolvido nessa situação ficou muito feliz aí com o que aconteceu no final de semana, que deu uma mascarada, levantou uma cortina de fumaça em relação a esse assunto Elon Musk e a Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação nessa manhã de terça-feira, dia 16 de abril.